Olá, pessoal, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui é o nosso primeiro módulo do curso de Medicina Psicossomática. É um prazer ter cada um de vocês aqui participando dessa aula, né? Podendo vivenciar essa experiência, de modo que o curso de Psicossomática, eu acredito que será um divisor de águas na vida de vocês, porque vocês nunca mais irão ver a psicossomática, as doenças físicas da mesma forma. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse curso enriquecedor. Muitas coisas vocês poderão fazer, né, a partir dessa formação, desse conhecimento, desse entendimento. Bom, primeiramente, quero me apresentar, né? Eu sou o Rafael Cruz, eu moro aqui na cidade de Aracaju, Sergipe, tá? Capital de Sergipe. Essa cidade maravilhosa, né? Essa cidade aqui é incrível, né? E eu sou psicanalista clínico, né? É o psicanalista que atende em consultório, e também sou psicanalista de data, que é o psicanalista que supervisiona psicanalistas e é o psicanalista que ministra aulas, né? Nas formações em psicanálise, enfim. Eu sou especializado em medicina psicossomática, né? E vocês estão fazendo essa formação aqui agora também. Eu tenho várias formações na área de medicina psicossomática, de diversos autores e teóricos da psicossomática. E o grande diferencial desse curso de vocês, gente, é que quando eu fiz as minhas formações psicossomáticas, eu tive que ir atrás de cada escola de psicossomática, né? Que cada escola ministra coisas diferentes, teóricos diferentes. E aqui vocês vão ter nessa formação todas as escolas de psicossomática, ok? Mas eu explico para vocês mais na frente. Eu sou trainer em PNL, Programação Neurolinguística, que é uma área também que eu ministro cursos de formação, né? Já formei 27 turmas e estou agora na 28ª turma em andamento, Programação Neurolinguística, né? Para quem quiser trabalhar com consultorias, que quiser trabalhar com treinamentos, ministrando cursos, realizando mentorias, enfim, tem que fazer PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e também inteligência emocional, analista comportamental, né? Eu sou palestrante e também congressista, com experiência internacional, ou seja, já realizei eventos, ministrei palestras fora do Brasil. Bora lá. Também sou professor, né, do Instituto Contemporâneo de Psicanálise, SCOPS. Boa parte dos alunos que estão aqui são do Instituto Contemporâneo de Psicanálise. E também sou o diretor da Regional Sergipe, do Instituto Contemporâneo de Psicanálise. Sou instrutor de cursos, né, há 20 anos já, né, desde muito jovem, né, de 20 e poucos anos, tenho 46 anos, desde 20 e poucos anos eu já ministrava cursos, sempre fui fascinado pelo público, por sala de aula, para trabalhar com pessoas, né? Eu vou ministrar boa parte para vocês do conteúdo do curso de psicossomática, né? A psicossomática, ela sempre me encantou, ela sempre me chamou a atenção. Por quê? Porque ela explica as origens de algumas doenças físicas, tá? E eu vou falar uma coisa, gente. Existem doenças que não adianta, muitas vezes, você fazer tratamento médico, tá? Não adianta você submeter a longos processos, né, de intervenções medicamentosas, porque a causa dessas doenças são emocionais, são de questões emocionais, entende? E é justamente quem trata dessa parte aí é o psicossomatista, que é justamente essa formação que vocês estão fazendo aqui agora, tá bom? Infelizmente, a psicossomática, é claro que a pessoa não vai abandonar em momento algum o tratamento medicamentoso, tá? A terapia com o psicossomatista, que é quem vocês serão, né, após também essa formação, tem que ser paralelo ao tratamento médico, ok? Mas vocês vão entender isso bem mais lá na frente, como é que funciona esse processo.
Então, infelizmente, a psicossomática, a medicina psicossomática, ela ainda não é, né, uma residência médica, que deveria ser, né? Ou seja, para os médicos, quando terminasse a graduação dele em medicina, pudesse optar por, entre as residências médicas, também a psicossomática, mas infelizmente não é, né? Na verdade, a psicossomática ela ainda nem foi tão explorada no mundo. A medicina reconhece as doenças psicossomáticas, entende? Mas não dá muita importância a ela. É claro, porque eles vão tratar a pessoa com as intervenções medicamentosas, né? Tudo de acordo com aquilo que é descoberto nas indústrias farmacêuticas, entende? Então, por conta disto, eu acho que possivelmente nunca irão explorar essa parte aí. E vocês vão aprender nesse curso, gente, intervenções fortíssimas no tratamento da doença psicossomática, fortíssimas mesmo, para ajudar essas pessoas a se curarem. Não é você que cura, você não vai curar ninguém, mas você vai ajudar as pessoas a se curar. Porque da mesma forma que as pessoas tiveram a capacidade de adoecer, elas também têm a mesma capacidade de se curar. E vocês vão descobrir qual o veículo para isso. E cada módulo que vocês irão fazer será uma descoberta. Cada módulo é um mais surpreendente do que o outro. Imagina que é uma caixinha dentro da outra. Então, primeiro a gente abre a caixa maior, aí você vai achando outra caixa, e outra caixa, e outra caixa, e outra caixa, e só lá no final do curso é que você vai abrir a última caixa. E essa última caixa é a caixa mais poderosa que tem diante da psicossomática, tá? Então, esse sou eu aí, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram, tá aí meu Instagram. Quem quiser também dar um print aqui da tela, postar lá no Story, me marcar, tá? Eu compartilharei com muito carinho, tá, ok? Até porque a minha missão é difundir a psicossomática e de todo o meu coração. Eu falo para vocês, precisamos ajudar pessoas que estão adoecidas fisicamente e não sabem o porquê dessas doenças. Apenas agregam, é claro, aquela doença como um vírus, uma bactéria, uma célula cancerígena ou qualquer coisa assim. Sendo que muitas vezes o fundamento da doença, né, o início daquela doença, ela foi além, está além, a um nível mais profundo do que simplesmente um vírus, né, ou o sistema imunológico que baixou, ou simplesmente a célula cancerígena que desenvolveu. E é justamente isso que nós vamos entender na aula de hoje. E aí, como eu já me apresentei, eu vou apresentar para vocês agora outro professor do nosso curso, é o Dr. Duval Tessari. Ele é do Rio Grande do Sul. O Dr. Duval Tessari, ele é médico, ele também ele é o ex-presidente, né, da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Polo do Rio Grande do Sul. Ele também é conferencista na área de psicossomática e ele é especialista em psicossomática grodekiana, tá? Não conheço no Brasil ninguém que conheça a psicossomática de Groden do que ele. A minha área, por exemplo, de psicossomática, de todas que eu já fiz, a que eu mais me especializei foi a de Franz Alexander, né? E aí, o Dr. Duval, ele é especialista em Groden, tá? Que é uma outra corrente da psicossomática que vocês vão ter, né, aqui na nossa formação. Então, eu vou dar Franz Alexander, Groden vai ser ministrado por Dr. Duval Tessari. Neste momento, ele está, se não me engano, na Espanha, né? Ele foi fazer aquela caminhada lá de Compostela, vai passar 3 meses lá, e logo que chegar, já inicia os módulos dele, né, de psicossomática grodekiana. E aí nós temos, né, ele, que é o top das galáxias, né, ele é conhecido demais no Brasil e toda a América Latina, né, até porque ele mora em Portugal, é o doutor Fernando Freitas. Gente, é Freitas, tá? Apareceu aí na digitação Dreitas, mas é Freitas. Ele é um médico gastrocirurgião, professor de psicossomática, e aqui no Brasil, né, ele foi professor convidado da USP, né, para justamente ministrar psicossomática, no curso de psicologia, no curso também de medicina, enfim.
Ele também é psicoterapeuta neo-reichiano, né? E ele vai ministrar sobre as doenças psicossomáticas na cadeia hereditária familiar. Exatamente isso. Aquelas doenças que nós falamos que são hereditárias, na verdade, elas são de questões emocionais que vêm da tua família, tá? E aí desencadeou aquela doença e cai na tua mão para tu resolver. Então, digamos que na tua família existe uma cadeia genética, uma doença hereditária, que digamos que é o AVC, né? Ou cardíaco, ou algum tipo de câncer. E esse câncer lá atrás, ou esse AVC, seja lá for, surgiu de uma questão não resolvida, né? De um conflito. E aí, muitas vezes, veio cair na tua mão para que tu resolva coisas que vieram da tua família. Entende? Então, é justamente essa parte aí que o doutor Fernando Freitas, né, irá explorar. Ele tem milhares de seguidores, ele é muito conhecido, né, tanto no Brasil quanto também fora do Brasil. E foi muito, mas muito desafiante para marcar aula com ele, viu, gente? Então, essa é a primeira turma em que ele vai ter essa participação especial junto com vocês, porque é bem desafiante pelo fato de ele ser um médico renomado, né, a nível latino-americano. Então, conseguimos essa proeza de agendar essa aula, né, algumas aulas. Bom, nós também teremos na formação professores convidados, né, que são professores surpresas que estarão aqui com vocês, ministrando um módulo, ministrando uma aula, perdão, ou 2 aulas, ou 3 aulas, depende de cada um. Esses professores, tá, eles não constam na programação do curso que foi apresentada para vocês, né, mas são pessoas incríveis, que nós vamos fazer uma surpresinha a vocês, que muitos deles, isso que é incrível, se formaram em psicossomática conosco. Exatamente isso nas turmas passadas. E hoje são pessoas que estão, assim, a um nível elevadíssimo em relação à psicossomática, a ponto de ministrarem aulas, tá bom? E também teremos outros professores convidados, né? Até professores internacionais de outros países, que eu não coloquei aqui. Por que não foi colocado? Porque não foi feito o convite a cada um deles, aceitaram o convite, e aí ficaram de ver em suas agendas para que possamos, né, encaixá-lo. Então, como não está no calendário de aula ainda, ficou de agendar, porém aceitaram o convite, eu resolvi não revelá-los. Tá bom? Então, tanto pessoas da nossa formação, como pessoas de outros países, né, que são professores universitários, enfim, que lá na frente vocês saberão quem são essas pessoas. Ok? Geralmente, pessoal, nós entregamos em nossos cursos muito mais do que o que prometemos. Inclusive, né, além das terças-feiras, nós teremos outros dias da semana de aula, ok? Mas vocês precisam saber o seguinte, quem não puder assistir outros dias da semana, não tem nenhum problema. Por quê? Porque todas as aulas são gravadas e vocês poderão assisti-los. Então, nós prometemos a vocês todas as terças-feiras de aula, ok? Só que nós iremos acrescentar outros dias com esses convidados especiais, tá bom? Possivelmente uma quinta, possivelmente uma quarta, mas mesmo, como eu falei, digo e repito, para não causar polêmica, tá? Mesmo que você não possa assistir, não há problema algum, tá? Você vai assistir a gravação daquela aula, ok? O que você tem que realmente, compromisso de estar participando é dessas aulas das terças-feiras. Porém, iremos entregar um pouco mais. Bom, a nossa aula também, o nosso curso, ele vai contar com 2 pessoas que irão nos auxiliar durante todo o trajeto, todo o processo, do início, de agora, até as aulas presenciais. Quem são essas pessoas? São pessoas que já fizeram o curso conosco, tá? Cursos que já terminaram, já se formaram em psicossomática, são psicossomatistas, e eles irão nos auxiliar. Como eles irão nos auxiliar? Eles irão acrescentar algumas coisas nas aulas, eles irão, em alguns momentos, né, apresentar algumas teorias em que eu irei, né, pedir
para que eles possam ministrar durante o processo, e aí vocês vão ver lá na frente como estão os níveis, né, dos nossos formandos, tá ok? E aí eu vou apresentar para vocês algum desses mentores, tá bom? Mentores, como eu falei, são todas pessoas que já terminaram a formação e que agora estão mentoreando essa turma. Como vocês também poderão mentorear outras turmas que virão à frente, ao terminar essa formação em psicossomática, tá bom? Então, nós estendemos o convite a todos, e aí depois as pessoas se candidatam para ser mentores, e aí eu escolho qual delas é que poderá realmente assumir essa responsabilidade. Beleza? Então, o primeiro mentor que eu irei apresentar para vocês aqui agora, que já deve estar aí na sala, eu nem verifiquei se ele chegou, é o nosso Danilo Campos. Danilo Campos, você está aí? Sim, professor Rafael. Boa noite. Boa noite a todos os alunos aí. Boa noite, Danilo. Nesse momento se apresente, né? Fale como foi o curso para você e também de atividade que você fala. E aí apresente para a galera aí toda. Certo. Boa noite, pessoal. Como o professor falou aí, né? Sou Danilo Campos. Sou da cidade de Campo Formoso, Bahia. Fui participante do curso de medicina psicossomática. Fiz o curso. Fui até Aracaju participar da aula presencial. E para mim foi um divisor de água. Foi um marco na minha vida, né? Foi um ensino que acrescentou mais e mais de conceitos que eu tinha, por já ser psicanalista clínico, né? A minha primeira formação foi teologia, eu sou bacharel em teologia. Na verdade, eu tenho dois bacharelados em teologia. Fiz psicanálise clínica, fiz alguns cursos de hipnose clínica, de hipnoterapia, né? Sou estudante de terapia ocupacional, estudo também quiropraxia e fiz medicina psicossomática, que para mim foi incrível. Não posso nem... não tem palavras como expressar do sentimento que eu tenho, né, sobre este curso. E só tenho a falar para vocês que vocês vão passar por momentos incríveis, né, principalmente na aula presencial em Aracaju, né, principalmente, né. Eu agradeço e qualquer dúvida estarei aqui à disposição de todos os colegas aí. Gratidão, Danilo, né? Que está aí vai nesse momento acompanhar todos vocês durante esse curso e vai ajudá-los. É tanto, gente, que caso vocês tenham alguma dúvida, né, durante o conteúdo do curso, dúvidas em offline, né, que vocês não colocaram aqui, eu não quis nesse momento perguntar aqui durante a aula, ao vivo, você pode perguntar a Danilo, tá? Ou a nossa próxima mentora, que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, nesse momento, eu apresento nossa mentora Ivaneide Bastos. Gente, é Bastos, tá, gente? Com essa. Não sei porque saiu tão errado esse de... Parece aquela correção do WhatsApp que sai toda errada, né? Ivaneide Bastos, está aí presente? Estou sim, professor. Boa noite. Se apresente, pessoal. Boa noite a todos, gente. Peço desculpa aí pela carinha de cansaço, mas acabei de chegar do trabalho, assim, só deu tempo mesmo tomar um banho. Eu sou psicossomatista, né? Fiz PNL com o Rafael. Quem não fez ainda, que tiver oportunidade, faça, porque foi através do PNL que eu me descobri nesse mundo de psicanálise. Fiz o RAI também com o Rafael, né? Estou terminando a psicanálise em breve. E a psicossomática, ela me trouxe muito, abriu muito minha mente, assim, com relação a muitas dúvidas, porque durante o curso, durante a vida, a gente tem muitas dúvidas, né? Então, foi um material, assim, muito importante para sanar muitas dúvidas. E foi assim, acrescentou muito, vem acrescentando muito no meu curso de psicanálise. Eu oriento a vocês a abraçar essa oportunidade, a
muitas questões vão surgir e durante esse curso vocês vão entender muitas coisas, né? Estamos aprendendo aí todos os dias, né? E eu me coloco assim à disposição, né, no privado, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos aprender juntos novamente. E é isso aí, viu? Obrigada, Rafael, pela oportunidade. Sejam bem-vindos. Gratidão, Ivaneide, valeu por tudo, né? Por estar mais uma vez conosco aqui e agora mentoreando essa turma, tá bom? Queridos, vejam só, agora eu vou apresentar um pouquinho, né, da trajetória do curso de psicossomática, então se prepare aí, né, que eu vou começar falando como vai ser o nosso trajeto daqui para frente. E para isso, é claro, quero começar a falar sobre a formação, sobre esse curso, né, falando para vocês que esse curso é uma parceria entre o ABRAD, Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano, que é presidido por mim, né, que é uma instituição de cursos aqui em Aracaju, que tem cursos de diversas áreas, todos voltados a desenvolvimento humano, ok? E vocês vão conhecer ao longo do processo. Tem cursos muito profundos, tanto quanto esse aqui, que vocês estão vivenciando agora, que é o de psicossomática. E é uma parceria com o SCOPS, Instituto Contemporâneo de Psicanálise, que é uma instituição, né, de formação em psicanálise, que tem turmas em praticamente todo o Nordeste brasileiro, e a maior instituição de psicanálise do Nordeste. E neste momento, para brilhantar a ocasião, está aqui o presidente, né, o professor Edécio Francelino. Se apresente aqui para todos, professor. Boa noite, pessoal. É um prazer, Rafael, estar aqui junto com vocês na abertura do curso de psicossomática, né? Mais uma turma, e com muita alegria vendo a cada pessoa procurando crescer, né? E trago aqui a frase mais clássica de Einstein. Ele diz que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E tenho uma certeza de que esse conhecimento, ele é fantástico. Dentro da clínica, com uma técnica maravilhosa como essa, vocês vão ficar bastante bem estruturados para o atendimento. Essa psicossomática, ela é fantástica, por quê? Porque a psicossomática, ela destrói o álibi para os problemas não resolvidos, a doença. E ela vai propor justamente mostrar que esse doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas que, de fato, é o autor da doença. Isso vocês vão entender claramente com o professor Rafael e os outros professores que são de excelente nível para estar juntos trazendo essas informações maravilhosas, né? Eu vejo os alunos empenhados, né, do Instituto, o Instituto Contemporâneo de Psicanálise, que ele teve início com o professor Rafael. Nós somos parceiros há muitos anos, são 15 anos que nós caminhamos juntos e nos encontramos no curso de psicanálise, para vocês terem ideia, praticamente em 2007, né, 2008, e a gente de lá para cá estamos aqui sempre juntos, oferecendo novos cursos, aperfeiçoando a cada um de vocês para formar, né, um profissional com melhor qualidade. E esse é nosso objetivo, o objetivo do Instituto Contemporâneo de Psicanálise. É com muita alegria que venho hoje à noite, claro, dizer a vocês que sejam bem-vindos. A parceria comigo, com o Instituto e com a ABRAD, ela continua e tem sido simplesmente fantástico esse caminho, com resultados fantásticos também com cada aluno que tem colocado em prática como psicossomatista. Gratidão, Rafael, vocês estarão numa noite maravilhosa, na mão de um professor excelente, e sempre ele que abre as aulas, né, sempre com introdução à psicanálise, trazendo aí informações maravilhosas sobre o início do curso, as informações que são imprescindíveis para cada aluno que deseja esta formação. Gratidão a cada aluno, Rose, Keila, Lúcia, né, Danilo, Albérico, Ayrton eu conheci através de Gracione, né? Temos aí várias pessoas que vieram, Valderilson, Valdivan, enfim, são pessoas que entenderam a importância do curso de psicossomática. Tá? Eu desejo a vocês uma boa noite. Obrigado, Rafael, um grande abraço a todos e que vocês possam se
é permitir mergulhar de cabeça dentro, porque são informações maravilhosas. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Gratidão. Gratidão, amigo e professor Edécio, tá? Por mais uma vez estarmos juntos aí nessa jornada, como já fazemos ao longo dos anos, viu? Tanto, gente, que a certificação de vocês, lá no término do curso, será uma certificação emitida por essas duas instituições, tá ok? Tanto a ABRAD quanto do SCOPS, tá bom? Mas vamos agora, né, falar sobre o nosso curso, eu vou explicar um pouquinho a mais, tá? Gente, é normal isso aí na primeira aula, tem essas questões técnicas, para vocês saberem onde vocês estão entrando e o que vocês vão cursar daqui para frente, tranquilo? Então, vamos lá. Talvez a aula de hoje termine um pouquinho mais tarde, né, do previsto, justamente por conta dessas apresentações. Então, vamos lá. Primeiro, o curso é todo constituído em aulas online, né? Quase todo, né? Quase todo constituído em aulas online, onde eu, Rafael, estarei com vocês todas as terças-feiras, né? Ministrando essas aulas aqui. E aí, nós também teremos outros dias da semana de aulas online, ok? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês compreendam. Nós já temos o calendário do primeiro semestre deste ano para enviar para vocês para o grupo. Até amanhã, Anderson, ele vai estar enviando. A gente não enviou antes, porque o pessoal ia ficar perguntando, então eu já vou enviar depois, né, porque vocês já vão compreender algumas questões que vocês vão ver diferenciadas nesse calendário. Quais são elas? Bora lá. Eu falei para vocês que eu vou ministrar aula às terças-feiras online. Porém, tem aula, gratidão, professor Edécio, boa noite, tranquilo. Tem aulas, né, que serão ministradas pelo doutor Fernando, por exemplo, que irão acontecer, gente, ele mora em Portugal. Por conta de morar em Portugal, tá, nós tivemos que nos adequar à agenda dele. Exatamente isso. E aí, foi muito desafiante conseguirmos ele para esse curso, muito desafiante mesmo, tá? E aí, nós tivemos que submeter a agenda dele. E para isso, a aula dele ficará para uma quarta-feira, às 16 horas. Aí você vai, Rafael, mas eu trabalho quarta-feira às 16 horas. Ok, eu entendo que você trabalha, mas a aula ficará gravada. É porque se não fosse dessa forma, nós não teríamos ele em nosso curso para enriquecê-lo, né? Já que ele, de certa forma, é uma sumidade da psicossomática na América Latina, entende? Então, é uma sumidade internacional, né? Então, justamente por conta do fuso horário, porque enquanto é 4 horas da tarde, aqui, lá, é 4, 5, 6, 7, ou é 7 ou é 8 horas da noite, lá em Portugal, entende? Então, por conta disso, é que não poderia ficar acordado de madrugada para ministrar essa aula aqui, tá bom? Mas ninguém vai perder, porque a aula é gravada, né, vai estar ao vivo para todos que quiserem assistir nesse dia, que a gente vai enviar o calendário, que vai ser em abril, mas todos poderão assistir. E acontece também, né, que mostrei também a aula com o doutor Durval. O doutor Durval, gente, a aula dele será a partir de agosto, né? São várias aulas a partir de agosto, e aí ele vai ministrar somente às quintas-feiras, ok? São quatro aulas, se eu não me engano, às quintas-feiras. Ah, Rafael, eu não posso às quinta-feiras. Não tem problema, a aula vai ser gravada. Porque o doutor Durval também é uma referência nacional, né? Enquanto um é internacional, o doutor Durval é uma referência nacional em psicossomática grodekiana, e aí nós tivemos que nos adequar à agenda dele. Então, lá para o mês de agosto, vocês vão ter aula às quintas-feiras, tá bom? Mas em momento nenhum serão prejudicados, porque quem não puder assistir na quinta, poderá assistir a gravação, tranquilo? Porque é o único dia da semana que ele tem disponibilidade, entende? Então, nós realmente tivemos que nos encaixar nos horários dele. E não ele se encaixar no nosso. Porque se fosse encaixar no nosso, nós não teríamos. Ele ministrou aula na turma passada, foram aulas maravilhosas de Gruden, né? Gruden, ele tem uma visão totalmente diferenciada de outros psicossomatistas, e aí, então, é muito importante a presença, né, do Dr. Durval, que é médico, juntamente conosco. As aulas presenciais, elas irão acontecer no final do curso,
Olha só, na programação do curso, está contando que as aulas presenciais irão acontecer em novembro, ok? Só que nós fizemos uma pequena mudança que foi benéfica para todos. Por quê? Porque, olha só, as aulas presenciais, elas serão no primeiro final de semana de dezembro. Por quê? Porque é um mês de férias, e aí é um mês que todos poderão viajar. Né? Principalmente para quem é funcionário público, para quem é professor do Estado, ou até professor da rede particular mesmo. Então, uma aula presencial será no dia 6, 7 e 8 de dezembro, aqui em Aracaju. E eu vou falar um pouco sobre essa aula presencial, porque ela é de suma importância para vocês. Olha só, existem técnicas da psicossomáticas que elas não podem ser simplesmente ensinadas online, porque são técnicas muito fortes que vocês irão fazer com seus pacientes. E se eu for apresentar para vocês e fazer com vocês aqui, né, é um certo risco. Por isso que elas precisam ser presenciais, tá bom? Outra coisa também, as aulas presenciais, ela vai acontecer o que nós chamamos de atendimento com paciente piloto. Como é que vai funcionar isso? Vocês vão passar uma tarde aqui em Aracaju, no meu consultório, na minha clínica, onde tem 3 salas de atendimento. Nessa sala vocês irão atender, vou colocar de 2 em 2, ok? E aí vocês vão atender pacientes, são pessoas, né, que de certa forma deram o nome para serem atendidos por vocês. E vocês irão fazer esses atendimentos pilotos aqui em Aracaju, no consultório, tá bom? Faz parte da formação. Por isso que a aula presencial é tão importante, ok? Então, são 3 dias, você vai reservar 3 dias, né? E as aulas serão de 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas durante esses 3 dias. Fora isso, as aulas da terça-feira, como você já sabe que está na programação, é das 20 às 22 horas. Na maioria das vezes, eu passo um pouco do horário, tá bom? Então, já se acostume com isso aí, que se tiver conteúdo, eu vou ali acrescentando. Bora lá, continuando. Eu vou falar agora sobre as aulas gravadas. As aulas gravadas funcionam da seguinte forma. Todos vocês poderão perder a aula, não tem problema nenhum, ok? Se vocês perderem a aula, nós iremos enviar para você a gravação dela. Então, essa aula aqui, no momento, está sendo gravada, ok? Sobretudo, o que nós pedimos para quem assistir às aulas gravadas é que façam uma síntese da aula, ou seja, um resumo. E quando você está assistindo a gravação, você precisa estar anotando aquilo que o professor está falando. E esse resumo, ele tem que ser de 2 páginas, tá bom? Ali, no mínimo, 2 páginas. Por que isso, Rafael? O resumo é a forma que nós temos de saber que você estava assistindo a aula, estava atento ao que estava sendo ministrado, né? E não está assistindo a aula e está lá lavando a louça, ou vendo vídeos da internet enquanto está assistindo, enfim. Então, para que nós possamos entender que você realmente estava presente naquela aula, nós solicitamos essa síntese. Hoje, não, mas nas demais aulas, eu irei fazer chamada. E aí, aqueles que estiverem ausentes na chamada, né, nós já enviaremos 2 dias depois, que é quando a gravação fica pronta, tá ok? O link, o sistema do site, para vocês entrar com o login e a senha e acessar aquela aula gravada. Beleza? Mas só para os que faltaram. Rafael, mas assisti a aula e quero assistir de novo. Se você quiser assistir de novo, pode assistir. Porém, vai ter que fazer a síntese. Tá bom? Então, é uma das regrinhas que a gente coloca aqui, mas todas têm um fundamento, todos têm um objetivo, todos têm um porquê. Tá bom? É só solicitar para a gente que a gente envia, aí você precisa enviar para a gente uma síntese para comprovar a gravação da aula. Bom, nós temos aqui, lembra que eu falei para você do atendimento piloto? Esse atendimento piloto, que é realizado aqui em Aracaju, nós temos aqui 1/3, gente, aqui é 1/3 da turma, tá? Que estava aqui presente, aí foi na recepção lá da clínica, né, todo mundo animado, todo mundo feliz para atender, né, esses pacientes com a psicossomática. Foi muito lindo esse trabalho, né, que foi realizado aqui em Aracaju. Aqui nós tínhamos mais fotos, né, eles aproveitaram ali antes do atendimento, tirar essas fotos no consultório. Essas são as salas que vocês irão atender, tá bom? Vão ficar 2 profissionais por cada sala,
durante o atendimento. Por quê? Porque se um esquecer alguma coisa, tem um outro ali para ajudar no processo. Então, você não vai se sentir inseguro e nem desamparado, tá bom? Então, por conta disso, vai facilitar, né, o processo de vocês para que vocês possam praticar a psicossomática. Aqui são mais fotos que foram feitas lá, né? Aqui é menos de 30% da turma que estava aqui presente, né? Aqui a aluna tirou foto comigo, aqui em frente ao portão, a porta do consultório, tá lá de fora, enfim, é um trabalho lindo. Aqui é o seguinte, quando os alunos entram para o consultório, né, eu dou algumas instruções a ele em relação ao atendimento, explico como é que vai ser, depois eu deixo só, e aí quem está na recepção pede para o paciente entrar e vocês vão fazer aquele atendimento, ok? Então aqui essa foto foi tirada no momento dessas instruções que são dadas ali individualmente. Aqui foi toda a turma, gente, toda essa galera. Olha, nós temos pessoas aqui da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, dos Estados Unidos, pois vieram pessoas dos Estados Unidos fazer nossa formação, tá? Gente, é tanto estado aqui que você nem imagina. Essa galera todinha aqui, né, nessa formação em psicossomática. Pessoal muito feliz aí. Sem contar que o módulo foi muito profundo também, né? O módulo, ele serve não só para a gente aplicar a técnica no outro, mas também para desenvolvimento pessoal e tratar as nossas questões, né, emocionais mal resolvidas. Outra coisa, queridos, vamos lá, olha só, para que você possa atuar como psicossomatista, é preciso ser um profissional da área da saúde, né? E aí, consequentemente, você precisa ter o curso que vocês estão agora, né, concluindo ou já concluíram, seja psicologia, seja psicanálise, seja fisioterapia, seja medicina, seja qual for, né, ou terapia holística também, enfim, para que você possa atuar como psicossomatista. E aí, para você atuar, você precisa também da entrada, né, conseguir a certificação em psicossomática, da entrada na Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Existe quase todos os estados do Brasil. Aqui em Sergipe não existe, porque eu fui convidado, gente, pelo presidente nacional a presidir a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática aqui em Sergipe, tá? Mas eu tive que recusar o convite porque eu não tenho tempo, entende? E é uma dedicação, né, importantíssima para isso aí. E aí, por conta disso, eu recomendo pessoas para se associar em Salvador, ou pode se associar também no Rio Grande do Sul, que é muito bem organizado no Rio Grande do Sul. Não importa onde você se associe, tá bom? Pode ser São Paulo também, enfim. E aí, ao término do curso, né, vocês podem se associar à Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, e aí, consequentemente, você vai poder atuar, né, como psicossomatista. Viu? Bora lá, continuando aqui, só um minuto. Essa associação, gente, também, ela realiza muitos congressos e seminários de psicossomática, ok? Então, ela vai ajudar muito vocês durante o processo. Agora, existem alguns polos que são mais ativos do que outros, ok? O polo de São Paulo é ativo, o polo do Rio Grande do Sul é ativo, o polo de Salvador aqui está mais ou menos, assim, não está tão ativo em relação a eventos, ok? Então, quando for em dezembro, que vocês receberem a certificação de vocês, que vocês forem se associar, aí vocês procuram saber na época, no período, qual dessas associações é que estão mais ativas, já que existe no Brasil quase todo aí. Bom, a área de atuação do psicossomatista. O que é que você vai poder fazer como psicossomatista? Né? Quais as atividades que você poderá desenvolver, quais habilidades que vocês terão, o que você poderá fazer. Então, independentemente da tua formação, né, da tua atividade profissional na área da saúde, você vai poder atender em clínicas e consultórios como psicossomatistas. Geralmente os médicos ou demais profissionais, eles enviam pacientes para o psicossomatista quando? Quando ele faz todo tipo de tratamento, todo tipo de exame com aquele paciente, e não tem resultado algum, né? Não tem resultado nenhum, não tem nenhuma reação medicamentosa na vida daquele paciente que está sujeito àquela medicação, àquele tratamento. E aí,
Aqueles que já conhecem a psicossomática encaminham para o psicossomatista, dizer, olha, agora é com vocês. Porque se a questão não pode ser tratada medicamentosamente agora, vocês vão atuar aí com a psicossomática, já que possivelmente essa doença é de cunho psicossomático. Pacientes portadores de doenças terminais, exatamente isso, querido. Vocês vão poder atuar com pessoas, né, que são pessoas cancerígenas, tá? Pessoas que tiveram problemas como AVC, pessoas que têm problemas cardíacos, ou qualquer tipo de doença, tá? Que seja assim, doença extremamente grave, que a pessoa está por um fio, muitas vezes, na vida dela, por um risco. E eu vou te falar uma coisa. Esse curso que vocês estão fazendo agora, ele é tão profundo, mas tão profundo, que você vai compreender a essência da doença, tá? E ao compreender, você vai poder mexer aquela chavezinha lá dentro. E você vai descobrir também qual é a missão da doença na vida da pessoa. Quando o paciente descobre a missão daquela doença na vida dele, ele vai ter como trabalhar aquilo. Então, se preparem, tá? Porque vai mexer com muitas coisas de vocês aí, vai mexer com muitas questões de vocês. Esse curso vai mudar vocês também muitas coisas. Para quê? Para que vocês evitem adoecer. Tá? Eu estou vivenciando uma fase assim, muito boa de amor próprio na minha vida, graças à psicossomática, entende? Porque eu descobri o quanto eu tenho que cuidar de mim, o quanto eu tenho que me amar, o quanto eu tenho que zelar por minha vida, entende? E é graças à psicossomática. E vocês vão descobrir isso porque tem um módulo específico sobre essas questões no curso. Você pode desenvolver projetos e escrever livros sobre psicossomática. Você quer desenvolver um projeto para uma clínica, você quer desenvolver projeto para um hospital, né, de intervenções psicossomáticas. Você quer desenvolver um projeto para uma prefeitura, né, de atuação e trabalho e processo somático, pode. Como também você pode escrever livros, né? Eu acho que eu tenho até aqui. Tanto que o doutor Durval, deixa eu pegar só um livro aqui, só um segundinho. O doutor Durval, por exemplo, que é um dos professores, né, ele é escritor também, e ele escreveu esse livro, que é um livro poderosíssimo, que é Tudo Tem Sentido, inclusive o câncer, tá? E é um livro que ele explica as razões do câncer, as questões emocionais. Então você pode também ser escritor. Este curso vai dar conteúdo suficiente a você, eu falo de todo o meu coração, para você escrever qualquer livro de psicossomática. Não qualquer livro, qualquer artigo de psicossomática, para que seja publicado por alguma revista, né, da área de saúde mental ou da área médica. Você pode escrever, né, e pode enviar para ele, e se for aprovado, né, consequentemente eles vão publicar. Tá bom? Então, o curso vai dar bagagem para isso. Por isso que estejam atentos a todos os detalhes dessa formação. Vocês também podem dar uma assistência hospitalar, né, com todo o conhecimento da psicossomática. Como assim? Olha só, vocês podem, por exemplo, trabalhar com pessoas que estão ali fazendo tratamento de hemodiálise. Você pode trabalhar com pessoas que estão no leito do hospital, passando por tratamentos, passando por quimioterapia. Porque vocês têm a capacidade de reverter aquele processo, por incrível que pareça. Vocês não, né? O paciente tem a capacidade de reverter o processo. Vocês serão facilitadores, que ajudarão eles a se curarem, tá? É muito profundo o que eu estou falando, porque realmente vocês vão ver durante a formação que o curso dá base para isso, né? Pelo nível de profundidade daquilo que vocês terão aqui. A gente diz passo a passo da técnica, do fundamento, do procedimento, compreende? Vocês poderão também desenvolver terapias de grupo. Como é que funciona uma terapia de grupo? É o seguinte, digamos que você queira desenvolver, tá, um trabalho de grupo para pessoas que têm câncer, ou um trabalho de grupo para pessoas que têm problemas como AVC, né? Ou pessoas portadoras de alguma doença autoimune. Então, vocês podem reunir ali aquele grupo e se encontrar a cada 15 dias, ou semanalmente, ou mensalmente, né, para trabalhar aquelas doenças, entende? As nossas intervenções, a forma que nós tratamos as doenças,
não é particularmente direcionado com a doença, mas do que está por trás da doença. E é isso que nós vamos estudar nesse curso. E também, né, e sempre tratamentos terapêuticos, né, que vocês podem desenvolver esses tipos de atividades. Nós temos vários tipos de clínicas terapêuticas que trabalham com vários tipos de tratamentos para muitos tipos de doenças. Por exemplo, tem uma clínica de tratamento cardíaco, né, tem um centro terapêutico de tratamento renal, que inclui hemoterapia e tudo mais. Então, vocês podem desenvolver trabalhos ali dentro como psicossomatista. Ok? Agora, sempre o que vai dar base e sustentabilidade para você atuar como psicossomatista é a tua formação na área da saúde, tá bom? É ela que vai te dar base, porque é como se a psicossomática fosse apenas uma capacitação que você vai ter, né, diante daquilo que você já faz profissionalmente na área da saúde, ok? Bom, bora lá. É claro que também tudo isso, né, depende muito de você se associar à Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Queridos, tem alguma dúvida sobre o curso? Porque agora eu vou iniciar falando sobre a psicossomática, tá bom? Pode perguntar aí, que eu levanto a mãozinha. Ô, professor, Oi, querido. As aulas de terça-feira, sempre era as aulas de terça-feira ou depende das outras aulas? Quando tiver a outra, não tem a de terça? Olha, quando tiver aula em outro dia da semana, uma quarta-feira ou uma quinta-feira, por exemplo, não teremos na terça, tá bom? Assim, de acordo com o calendário. Mas como eu sou muito afoito, né? Ou seja, eu gosto de estar sempre somando, vocês vão ter mais do que aquilo que vocês estão comprando. Então, pode ser que algumas dessas semanas tenha aulas às terças-feiras e também nas quintas ou nas quartas, que vai estar na programação. Mas tudo isso é avisado com muita antecedência e tem um calendário de aulas que serão entregues a vocês, ok? Então, resumindo a história, teoricamente, vocês não terão aula na terça-feira quando tiver na quarta ou na quinta, teoricamente, ok? Mas pode ser que alguma delas, programada, é claro, né, e bem agendado, vocês possam ter comigo ainda nas terças-feiras. Porque é tanto conteúdo esse curso, gente, mas é tanto conteúdo que se ele fosse para ser 2 anos de curso, não faltaria conteúdo, tá? Por isso que eu exploro, eu tenho sede, na verdade, de passar conhecimento para vocês, né, de compartilhar com vocês o que eu aprendi e aquilo que eu desenvolvi e também aquilo que eu estou aprendendo, tá bom? Pronto. Mas amanhã o calendário será enviado para o grupo desse primeiro semestre, viu? Mais alguma dúvida, gente, sobre o curso? Não, né? Beleza. Então, aqui, qualquer dúvida, você pode perguntar ao Anderson. O número que você fez inscrição, tá? É para você se informar sobre qualquer questão do curso. Bom, psicossomática. Qual o significado da palavra psicossomática, né? A palavra psicossomática, ela veio de uma junção, que é de psico. A palavra psico, ela significa mente. Em outras teorias, em outras filosofias, ela também representa alma, ok? Essa palavra alma, pelo menos na época de Freud, né, alma era dito como se fosse a nossa mente. Tanto que lá falavam que psicanalistas eram médicos de alma, entende? Então, a forma que nós, naquela época, que nós não, eles, né, que não era vivo naquela época, que eles se pronunciavam em relação à mente, eles se colocavam como alma, ok? Então, psico vem de alma, né, ou de mente, que na verdade psico é uma palavra derivada da mitologia grega, da história de Psique, né, de Eros e Psique. Depois vocês pesquisam aí, tá, porque é uma história bem longa, mas é uma história encantadora da mitologia grega. Foi de lá que Freud tirou esse termo de psico. E soma, tá, a palavra soma, ela significa o todo, ou seja, o corpo. Então, o fato do corpo unido, que é a soma, unido ao psíquico, que é a mente, essa junção deu-se o título de psicossomática, ou seja, a capacidade, a influência que a mente tem sobre o corpo humano,
E essa influência, gente, é muito maior do que aquilo que vocês imaginam. Vocês vão ver, tá, as dimensões dessa influência da mente sobre o corpo. Mas afinal, Rafael, o que são doenças psicossomáticas? Eu vou explicar para vocês agora o que são as doenças de uma forma muito clara e muito objetiva, de modo que vocês vão ter a formação inteira aí, o curso inteiro para se aprofundar em relação a isso. Doenças psicossomáticas, olha só, são as doenças que são originadas de nossas questões emocionais mal resolvidas. Todos nós, preste atenção, todos nós, sem exceção, temos pendências emocionais. O que são pendências emocionais? São problemas de nossa vida que não foram resolvidos, tá? Ou seja, a briga o conflito que você tem com o seu pai, o conflito que você tem com sua mãe, né? O fato de você ter sido abandonado na infância, ou o fato de você ter sido abusado lá na infância, ou o fato de você ter sido rejeitado, tudo isso aí são pendências, tá, de problemas que não foram resolvidos. Eu costumo falar para as pessoas, em minhas aulas de psicossomática, quando eu ministro as cadeiras, né, em cursos, eu digo o seguinte, existe uma dívida financeira. Essa dívida financeira, como é que ela funciona? Você compra alguma coisa, e aí, consequentemente, você não paga. Aquela dívida, ela fica naquela loja durante muitos anos, tá? Você não vai para o SPC, você não vai para o Serasa, enfim. E aí, você precisa, de certa forma, pagar aquela pendência financeira que existe para que você possa abrir linha de crédito, para que você possa solicitar um cartão de crédito, para que você possa financiar um carro, para que você possa alugar um imóvel. Você precisa pagar aquela dívida, entende? Só que muitos de nós vamos passando a nossa vida inteira com dívidas, mas não estou falando de dívidas financeiras, mas de dívidas emocionais. Que dívidas emocionais são essas, Rafael? São justamente todos os desafios que nós passamos a dar um significado negativo e doloroso àquele desafio. Então, as brigas que eu tive ao meu irmão, o meu vizinho que falou coisas que ficou guardado aqui dentro, o meu pai que agiu de tal forma comigo, que me deixou muito angustiado, a minha mãe que me abandonou, e eu não entendi porque ela me abandonou, e comecei a desenvolver uma grande raiva em relação a ela, tá? A minha esposa que me traiu, e aí eu guardei aquele sentimento, tá? Mas olha, você só tem dívidas emocionais quando existem sentimentos dolorosos em relação àquilo. Se simplesmente você vivenciou um fato e aquilo não causou dor nenhuma para você e está tudo certo, ok, não existe dívidas. Agora, se você guarda ressentimentos, dores, sequelas emocionais, então significa que essas dívidas estão lá. Então, como toda dívida, tá, ela precisa ser paga. E aí, o que é que significa isso no âmbito emocional? Ou seja, eu preciso resolver aqui dentro esses conflitos da minha vida. Tá? Conflito com o pai, com a mãe, com a ex-esposa, né, com o filho, com quem for. Eu preciso resolver aqui dentro. Que geraram traumas, geraram dores emocionais, né, geraram angústia, depressão, enfim. Eu preciso resolver isso. Quando eu não resolvo, aquilo vai, tá, sendo, de certa forma, jogado para frente como uma bola de neve. Então eu vou sustentando todo aquele peso, carregando aquela dor pelo resto da minha vida e não resolvo. Entende? Então, quando eu falo de resolver, não é que eu tenho que procurar fulano A, fulano B ou fulano C, que gerou aquela dor em mim. Não. Eu tenho que resolver aqui dentro de mim. Tudo está relacionado a eu, com as minhas próprias experiências. O outro está lá vivendo a vida dele, mas eu que estou guardando aqui a dor. Então o problema não é mais ele, o problema sou eu. Então eu tenho que me resolver em relação a ele. Tá? Só que aí eu não me resolvo. Entende? E aí aquela dor, ela vai se perpetuando durante toda a minha vida. Só que o fato de eu não ter resolvido aquilo, chega a um certo ponto
que aquilo é tão grande, tá? Já é tão poderoso ali dentro, e aquilo não foi resolvido, e agora ele vai para o corpo. Ele é o que nós chamamos de somatização. Então, doenças psicossomáticas são as questões que nós não resolvemos aqui dentro, seja do passado distante, seja de um passado intermediário, ou seja de um passado muito próximo, tá? Não foram resolvidas, e aí aquilo que era emocional se transformou, foi para um plano físico e se transformou como uma dor, pegando possivelmente um órgão vulnerável, né? E ali se instalou uma doença no seu corpo. A doença, vamos lá, uma coisa agora que é bem interessante. A medicina diz que algumas doenças são psicossomáticas. Algumas. Que doenças são essas? Aquelas doenças que o paciente chega ao consultório com todos os sintomas, só que ele faz todo o check-up, faz todo tipo de exame, tudo que é necessário e não se detecta absolutamente nada. Mas a pessoa continua com os sintomas. Sente tudo, mas não é detectado nada. Então, para a medicina, diz, olha, isso aqui é psicossomático. Para nós que somos psicossomatistas, é como se nem existisse doenças psicossomáticas, de acordo com a ótica da medicina. Porque para nós, todas as doenças são psicossomáticas. Todas. Tá? Rafael, não acredito. Não, você não precisa acreditar. Observe durante todo esse curso e tire as suas próprias conclusões. Porque nós vamos trazer tanta coisa, tanta informação aqui, que é impossível você entender ou você aceitar que há apenas algumas doenças que são psicossomáticas. Entende? Então, por isso que a medicina, ela tem esse conceito de que aquelas doenças que não são comprovadas, aquelas doenças que existem sintomas, mas que os exames não manifestam nada, não apresentam nada, então ela classifica como psicossomática. Beleza, que é uma minoria das doenças. Já nós, psicossomatistas, seja qual for a doença, seja de uma virose, tá? Seja de um Covid, seja de um infarto, ou seja um câncer, todas elas são psicossomáticas. De alguma forma, elas estão ligadas a algum conflito seu que não foi resolvido. Algum conflito que está lá dentro. Rafael, mas que conflito é esse? Você vai aprender durante esse curso como descobrir o conflito do seu paciente, para que assim você possa resolvê-lo. Então, nós, psicossomatistas, nós não vamos tratar a doença. Você não vai chegar até a pessoa lá e colocar lá algum chá para ela, vai prescrever alguma coisa para ela, algum medicamento, seja lá o que for. Não! Não vai, você não vai tratar a doença física. Você vai tratar a doença emocional que causou a doença física. Porque, de acordo com a psicossomática, quando nós resolvemos o conflito emocional que gerou aquela doença, a doença por si, ela também vai embora. Ela some. E esse processo de sumiço leva tempo. Às vezes é rápido, às vezes é prolongado, às vezes é a vida inteira. Entende? Então, se você tem uma doença muito grave, que eu não sei qual é, ou se você conhece alguém que tem uma doença grave, né, em que a pessoa está entre a vida e a morte, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou dizer que há uma solução, mas pode haver uma solução. Existe uma possibilidade dessa pessoa se curar. Existe. Só que ela passou a vida inteira tratando através somente da medicina. E esqueceu de tratar uma coisa que é tão importante, que é a emoção dela. O conflito que gerou aquela doença. Então, se nós tratarmos o mal pela raiz, que foi justamente a sementezinha que gerou essa doença física,
algo lá do passado, de um conflito mal resolvido, de uma mágoa, de um ódio, de um ressentimento, de um medo, de uma frustração, de um acontecimento, de qualquer coisa, se a gente resolver aquilo, possivelmente a doença que está instalada em meu corpo, ela se reverte. E para doenças mais graves, né, como doenças degenerativas, né, enfim, ou como câncer, elas são simplesmente incríveis. Incríveis. Por que elas são incríveis? Porque ela veio naquele momento para dizer para ti, para o portador da doença, para tudo! Porque quando o sujeito com câncer, por exemplo, adoece, ele precisa parar tudo na vida dele para se dedicar ao tratamento. Então a doença veio para dizer, para tudo, para o trabalho, para disso, para daquilo. Este é o momento de você olhar para si mesmo. É o momento de eu te dar uma segunda chance. É como se a vida estivesse dando uma segunda chance àquela pessoa para ela mudar de vida, para transformar a sua vida. E a partir daí, se ela transformar durante aquele percurso, aquele tempo, consequentemente, o câncer irá embora. Mas, Rafael, como é que você diz isso se a pessoa que está com doença grave, seja o câncer ou qualquer coisa, ela faz o tratamento medicamentoso e a doença vai embora? Ela vai embora, sim. Mas ela vai embora, mas se o conflito não foi resolvido, ela vai para o segundo órgão de vulnerabilidade. E pode, lá na frente, encadear outra doença. E aí, se essa doença for tratada através de medicamento, maravilha. Mas a questão emocional não foi resolvida. Então vai cair em outra doença. Quem conhece aqui pessoas que já tiveram 2, 3 câncer, por exemplo? É justamente isso. A medicina curou aquele câncer, né? Só que a questão emocional não foi resolvida, a pessoa não mudou nada na vida dela, aí pulou para um segundo órgão, aí gerou outro câncer. Tá? Aí a medicina curou, beleza. A questão emocional que gerou o câncer não foi resolvida, aí pulou para um terceiro órgão, até que a pessoa morreu. Então, doença psicossomática é muito mais do que o que a gente imagina ser. Por isso que eu digo para vocês, abram bem a mente, que nós vamos mexer com muitas coisas durante essa formação. Muitas questões, tá? Que para nós são tabus, né? Que para nós são... a gente tem certa resistência em falar sobre isso, mas que são extremamente necessárias. Ok? Bora lá. Quais os princípios das doenças psicossomáticas, as principais causas das doenças psicossomáticas? O que é, Rafael, que pode gerar doenças psicossomáticas? Então, eu vou explicar alguma delas na aula de hoje, ok? Tudo isso aqui que eu estou falando vai estar na apostila de vocês, do material que vocês receberam em PDF. Bom, uma das causas, né, por exemplo, pode estar na infância, ok? Questões, né, que você vivenciou ali quando criança, que não foi resolvida. Segundo Freud, pai da psicanálise, por exemplo, nós temos o processo de formação da personalidade humana, ou seja, é como se a criança ela tivesse um microgravador e ela registrasse tudo o que acontecesse durante 7, 8 anos de idade, até 7 do 0, que é o nascimento, até os 7, 8 anos de idade. Então, a partir daí, tudo que a criança vivenciou vai predestinar toda a sua vida adulta. Então, se durante esse processo da infância, por exemplo, né, a pessoa teve um lar muito conturbado, exemplo de pais que gritaram muito com os filhos, né, gerando sobre aquelas crianças estresse, porque todas as vezes que há esses conflitos familiares, é gerado naquela criança o estresse. Depois eu vou falar sobre o estresse, tá bom? E aí, naquele momento naquele momento de estresse, se instala uma âncora. Então, toda vez que alguém faz algo com aquela criança, na vida adulta, né, faz algo com aquele adulto já, que ela vivenciou na infância, vai acionar aqueles gatilhos.
Por exemplo, digamos que aquela criança ouviu muitos gritos dentro de casa do pai e da mãe. Quando ela é fase adulta, né, se ela ouvir gritos de alguém gritou com ela, falou alto com ela vai se descontrolar emocionalmente. Por quê? Porque vai, de certa forma, vai acionar o gatilho daquilo que é instalado nela, daquilo que foi gerado na infância, dos gritos do pai e da mãe. Entende? Então, essas âncoras, né, elas vão sendo instaladas e disparadas toda vez que alguém faz algo depois de adulto. Esse estresse na adolescência, né, é justamente onde gera uma ansiedade, que, por sua vez, faz com que os órgãos funcionem em velocidade além do normal. Todos os nossos órgãos, eles têm um equilíbrio e precisam de uma certa quantidade de energia para o seu funcionamento. O coração, por exemplo, se ele bater demais, tantos por minuto, dá problema. Se ele bater a menos, também dá problema. Ele tem que bater na medida exata, ok? Então, quando você vivencia um estresse na sua vida, faz com que o coração acelere ou diminua, ou seja, como for. E aí, desencadeie pelo resto da vida, por exemplo, pressão alta, né? E você passa a ser um hipertenso. Ou tem hipotensão, que é o coração que vai ali, né? Perdão, que aí, no caso, é a pressão sanguínea que diminui. Vamos falar sobre a infância ainda. Digamos que lá na infância, você vivenciou rejeições do pai, rejeições da mãe, e aí na vida adulta pode desencadear esse sentimento, essa dor, acompanhando você pelo resto da vida, de rejeição. Essa dor em relação ao pai, essa angústia em relação à mãe. Ah, por que meu pai fazia isso comigo? Por que a minha mãe fazia? E você guarda aquela mágoa dentro de você. Isso pode desencadear uma doença psicossomática. Mas lembre-se, eu não estou dizendo que é porque aqui seu pai ou sua mãe dava aquele tapinha que você vai desenvolver a doença psicossomática, não. A doença psicossomática, ela só é desenvolvida quando você guarda energias emocionais em relação àquilo. Ou seja, de angústia, de tristeza, de raiva, de ódio. Somente. Só o fato, ele não significa nada. Agora, o sentimento que você carrega em relação àquele fato, é através dele que pode desencadear a doença. Entende isso, gente? E aí, imagina você carregando aquilo a vida inteira, acompanhando você, aquele peso, aquela dor, aquele conflito, e você não resolve aquilo, sabe? Então, nesse processo aí, essa criança, né, ela passa a vida inteira vivenciando dores, conflito, ou até muitas vezes um abuso sexual. Digamos que a criança vivencia um abuso sexual, tá? Na vida adulta, quando ela passar dessa idade aí, né, e chegar na adolescência, se aquele abuso sexual não teve nenhum significado para ela não guarda nenhuma dor, ela não guarda nenhuma raiva em relação àquilo, nenhuma frustração, tá tudo certo. Agora, se ela guarda mágoa, ódio, raiva, aí sim pode somatizar. Lembre-se, a regra para somatização é ter uma emoção envolvida, é você sentir aquilo e aquele sentimento de dor te acompanhar. Culpa, por exemplo, tá? Você sente aquela culpa que ela te carrega, ela te acompanha. Compreende, gente? Existem outras formas também de desencadear a doença psicossomática na infância, ok? Quais são elas? Eu vou dar outra forma aqui. Quando a criança... Eu vou falar sobre isso mais na frente nas aulas, mas eu vou dar só uma pincelada agora, tá? Quando a criança, por exemplo, ela tem o que nós chamamos de carência afetiva, a criança tem uma carência afetiva. Toda vez, tá, que ela perceber que o papai e a mamãe não estão fazendo companhia a ela, tá, não estão presentes na vida dela, o que é que vai acontecer? Por algum acaso, que é que não é programado, por acaso, ela adoece. Naquele período de carência. Ela adoece normalmente, um vírus, qualquer coisa. E aí ela percebe que com aquela doença, papai e mamãe ficam mais perto dela. E aí naquele momento há uma sinapse neural, ou seja, um aprendizado.
olha, toda vez que o corpo adoece, eu tenho mais carinho, mais afeto, papai e mamãe estão mais presentes, porque quantos de vocês nunca largaram tudo para cuidar dos filhos? Diga aí, a mãe ou o pai não foi para o trabalho, tá? Deixar de fazer as coisas para ficar ali levando filho de médico em médico, e aí a criança sente essa presença marcante do pai ou da mãe, porque ela adoeceu. Então, durante a vida dela, a criança, quando ela adoecer, na maioria das vezes, há um aprendizado que quando ela adoecer, é justamente por quê? Porque ela está carente, e aí ela sabe que as pessoas vão estar perto dela dando afeto. Isso leva para a vida adulta, tá? Quando nós temos viroses, por exemplo, boa parte das viroses é carência emocional, que aí faz com que a imunidade tenha uma queda. Eu estou carente, na verdade, emocionalmente, precisando de que a minha esposa me dê carinho, meus filhos me dê carinho, né? Ou seja, mais presente na minha vida, tá? E aí, consequentemente, através da somatização, a imunidade cai, eu pego qualquer vírus, qualquer bactéria, adoeço, aí todo mundo fica perto de mim, dando papinha, dando caldinho, cuidando de mim, entende? Processo? Vamos aqui outro. Um dos fatores da psicossomática também, que nós vamos estudar, é através de questões profissionais, ou seja, questões relacionadas ao trabalho. Aqui eu vou apresentar causas, tá bom, gente? Só causas, por enquanto. A aula de hoje só vai ser causas. Questões do trabalho. Gente, a insatisfação com a vida profissional pode gerar várias doenças na nossa vida. Como assim, Rafael? Por exemplo, você está numa zona de trabalho hostil, né? Onde ali pessoas discutem, onde pessoas ficam ali em pé de guerra, você fica tenso ou tensa ali dentro, e aí pelo fato de você se permitir ficar naquele local hostil, cheio de conflitos, é como se a sua mente entendesse que você está numa zona de guerra. E para estar nessa zona de guerra, você precisa estar em estresse a todo momento, porque o estresse é uma proteção do que o corpo cria para proteger você de qualquer ameaça. Então, pode acontecer também no trabalho, quando a pessoa guarda muita coisa dentro dela, muita mágoa, mas tem que engolir sapos, e ela não pode verbalizar, ela não pode falar. Por quê? Porque é com o chefe, eu não posso dizer para o chefe que ele está errado, eu não posso dizer para o chefe que a minha opinião é que está certa, porque ele não vai aceitar, entende? Que senão eu posso perder o emprego. Ou então eu não vou falar porque eu vou magoar o próximo se eu falar essa questão dele, que ele está me chateando, que está agindo dessa forma, que está sendo irresponsável, que ele está sendo incompetente no trabalho dele, entende? E aí com isso vai justamente desencadeando doenças no aparelho respiratório, como tuberculose, como sinusite, faringite, pneumonia, e até Covid-19, por exemplo, o bronquite. Por quê? Porque lembre-se de uma regrinha na psicossomática, tá? As palavras que não foram ditas, que geraram dor dentro de mim, eu vivi um conflito emocional, aquele conflito gerou uma dor, gerou uma angústia em mim. Eu tenho que estar com angústia, senão não é somático. Mas aí eu não falei para a pessoa que ela me magoou, eu não falei para o meu chefe, tá? Que ele me tratou mal na frente do cliente, eu não falei para o meu colega de trabalho, tá? Que ele vive mal-humorado e isso me incomoda, sabe? Então, pelo fato de eu não ter falado para essas pessoas como eu me sentia, vai gerar uma doença no aparelho respiratório, tá bom? Isso é uma regra da psicossomática. Acreditamos que boa parte das doenças do aparelho respiratório são ligadas a palavras que não foram ditas, foram guardadas as emoções, eu precisava manifestar, mas foi o que eu fiz, eu me reprimi, e não disse como eu me sentia. Então, dentro dessas doenças do aparelho respiratório, nós temos a tuberculose, a faringite, a pneumonia, a Covid-19, o bronquite, enfim, até chegar ao ponto de ter também um câncer pulmonar, que faz parte também do processo. Entende? Então, a depender da doença, isso também mostra o nível ou o tamanho da angústia que aquela pessoa carrega, do conflito dentro dela. Quando
a minha frustração, a minha angústia, ela é pequena, então eu vou gerar doenças, né, mais sutis, como uma gripezinha, uma sinusitezinha. Agora, se a coisa é grande mesmo, a emoção de mim realmente for bem aflorada mesmo em relação àquilo que eu queria falar para o outro, aí vai gerar coisas como Covid, né, como, de certa forma, uma tuberculose, uma pneumonia, entende? Aí você vai dizer, Rafael, mas os fatores externos que levam a pessoa a ter aquela doença, como é que eu posso agregar isso à psicossomática se o fator externo está contribuindo? O fator externo, estou falando em relação ao clima, né, a exposição ao vírus, a bactérias, enfim. Aí nós vamos levar em conta a época do Covid. Porque tantas pessoas, né, no mundo, algumas adoeceram com Covid e outras não. Por que será? Né? Algumas morreram, outras não. Então, o que é que a nossa regra na psicossomática? A gente acredita que as nossas emoções, essa regrinha, faz do nosso sistema imunológico um parque de diversões. Anote isso aí. A depender de como você esteja emocionalmente, a sua imunidade sobe e desce. Tá? Isso aí já tem comprovação científica e estudos para isso, que eu vou falar ainda numa aula lá na frente. Tá bom? Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Que eu vi aqui, acho que a Rafaela levantou a mão, foi? Isso, eu queria tirar uma dúvida boa noite, em relação à asma, se também faria parte desse rol das palavras que não foram ditas, ou se tem alguma outra questão por trás disso. Pronto, a asma, como qualquer outra doença do aparelho respiratório, está ligada a coisas que não foram faladas. Foram sentidas, mas não foram expressadas, entende? Às vezes que eu quisesse falar para aquela pessoa que me magoou, que ela me chateou, que ela fez tal coisa comigo, né, que ela agiu de tal forma comigo, mas eu não falei. E aí eu fui guardando. Ou até com o próprio pai e mãe, por exemplo. Porque nós temos uma crença, né, meio até cartesiana, né, que é o seguinte: eu não posso dizer para o meu pai que ele estava errado, eu não posso dizer para minha mãe que ela estava errada. Aí, por conta disso, a gente vai só guardando. Por conta desse, entre aspas, respeito que eu preciso ter com meus pais. E aí vai guardando muitas emoções dolorosas que eu nunca expressei. Entende? Por isso. Então, a regrinha básica dentro da psicossomática, praticamente quase todas as doenças do aparelho respiratório, sejam elas quais for, são de coisas que não foram ditas. Tá bom? Nós temos também, né, perda financeira, que pode gerar uma doença psicossomática. Por exemplo, quando existe um grande prejuízo financeiro, quando a empresa que você tem faliu, quando você foi demitido e perdeu, né, o seu emprego, ou quando você tinha uma grande quantia de dinheiro e fez um mau investimento, né? E aí, o que acontece, gente, nesse processo aqui? Lembre-se, o fato de você ter tido prejuízo, demitido ou faliu a empresa e tudo mais, não quer dizer que você vai somatizar. Não, não vai. O que vai fazer você somatizar é a emoção que foi gerada com aquilo, a dor emocional, e que se perpetua em você, e aquele conflito não é resolvido. Todo dia você sente aquilo. Todo dia você sente aquela angústia. É como se ela estivesse perseguindo você. Todo dia você tem raiva daquilo. Todo dia você se sente culpado por aquilo. Então é justamente isso que vai gerar a doença. Entende? Mas o fato de vocês terem vivenciado esses conflitos, não. Um exemplo, eu já tive uma empresa que faliu. Ok. Vai gerar doença psicossomática? Não. Por quê? Porque não fez diferença na minha vida, assim, sabe? Mexeu naquele momento, fiquei triste, fiquei angustiado, passou. Eu não estou preso a ela. A grande questão tá o pulo do gato. É aquilo que eu estou emocionalmente preso. Anote isto aí. Tudo que eu estou emocionalmente preso de um fato lá do passado,
pode gerar em mim a doença psicossomática. Entende? Aí, nesse caso, quando inclui aqui, que eu estou falando sobre perdas financeiras, prejuízos financeiros, quais são os tipos de doenças que ele pode gerar? Infarto, tá? Queda de cabelo, disfunção erétil e AVC. É uma das doenças, tá? Pode até ser que se manifeste em outras doenças, porque aí eu vou falar sobre vulnerabilidade dos órgãos, mas é lá na frente. Então, quando você recebeu um paciente, que o seu paciente diz, eu estou aqui porque eu infartei pela terceira vez, pela quarta vez, você já sabe o que pode ter acontecido, então você questiona. Você teve alguma perda financeira na tua vida, algum prejuízo, né, alguma coisa ali que não deu certo, né, profissionalmente, você já questiona, tá bom? Porque você já sabe onde pode estar. Existe também, que é justamente essa parte aqui, né, que o professor Fernando vai falar, sobre a influência genética. Eu vou falar como é que funciona a influência genética, tá? É o seguinte, só uma pincelada aqui. Meus pais, meus avós, ou bisavós, ou até, quem sabe, os tataravós, diz que nós guardamos até 7 gerações, né? Alguém especificamente entre eles teve um problema emocional, tá? Como uma preocupação excessiva, com um estresse muito alto, né? Um conflito muito grande lá no passado, e aquele conflito não foi resolvido, tá? Desde então, se desenvolveu algum tipo de câncer específico naquela pessoa, ou diabetes, podendo, então, instalar naquele exato momento, que aquele meu bisavô, tataravô, uma doença na cadeia genética dos herdeiros. Então, levando o sujeito até uma predisposição genética. Bora ser mais claro. Vamos lá. Digamos que o seu tataravô, seu bisavô, vou tomar não, seu bisavô, digamos que ele teve lá uma raiva muito grande, uma mágoa muito grande que ele não conseguiu resolver. Tá? O seu bisavô. Ok, naquele momento, como ele não conseguiu resolver, passou muito tempo, que para desenvolver um câncer, não é uma mágoazinha que você teve de 2 meses atrás, não. Geralmente são dores emocionais, ou culpa, ou conflitos, ou raiva, ou ódio de muitos anos, para você chegar numa doença como câncer. Aí a pessoa guardou aquilo durante a vida toda, o seu bisavô. Ele não resolveu. Aquele dali, não resolveu. Aí desencadeou o câncer nele, por conta de não ter resolvido. Tranquilo. Desencadeou o câncer e ele morreu. Ok. Mas aí tem o seu avô, depois teve você, e até então ninguém, depois do seu bisavô, teve câncer daquela área especificamente. Digamos, seja no fígado, tá? Um exemplo, no fígado. E aí o que acontece? Quando chega em você, vai existir em você uma predisposição genética àquela doença daquele aparelho do seu corpo. Uma predisposição. O que vai fazer você desencadear ela? É você vivenciar uma dor emocional igual ao que o seu bisavô vivenciou. Digamos que a dor emocional do seu bisavô foi porque ele foi abandonado pela esposa, por uma traição. Ela traiu ele, abandonou ele e fugiu com o outro. Beleza. Aí se instalou naquela cadeia genética. Quando chega em você também acontece um fato, você ter sido abandonado pela esposa, ou pelo esposo. Então, aquela predisposição genética, aquele tipo de doença se manifesta. Mas só se manifesta porque teve um gatilho, que foi você vivenciar as mesmas emoções do seu bisavô. Compreende? Aí nós vamos entrar um pouco aqui na na psicanálise da vida intrauterina. Há um estudo de psicanálise da vida intrauterina que diz o seguinte:
No momento que o esperma sai do pai e fecunda no óvulo da mãe, ele não está carregando apenas um DNA a nível genético do campo físico, ou seja, em relação aos órgãos que ele vai ter e tudo mais, características genéticas físicas, mas ele também carrega um DNA comportamental, ou seja, ele vai trazer ali, naquela coisa tão microscópica, tá, um comportamento semelhante ao do pai dele, ou da mãe. Ou seja, um comportamento, a forma de pensar, a forma de agir. Então, vocês têm muito mais dos seus pais do que vocês imaginam. Vocês não fazem ideia do quanto vocês trouxeram deles. Entende? Por mais que vocês não tenham conhecido nem pai nem mãe, muitos que acontecem, não conhecem nem pai nem mãe, foram criados, né, por outras pessoas, trouxeram essas influências genéticas, em termos comportamentais, em termos de pensamentos que vieram deles. Então, meus queridos, nós trazemos também, de uma certa forma, essas predisposições genéticas de doenças que ficam, esse estado, que hoje existem exames, tá, de DNA, para descobrir quais são as suas predisposições genéticas a doenças. Existem exames para isso, tá? É acessível a todo mundo hoje esses exames. Só que não quer dizer que eles vão desencadear. O que vai fazer com que eles encadeiem é você vivenciar exatamente os mesmos conflitos que o seu avô vivenciou, ou que sua avó vivenciou, tá? Ou o seu bisavô vivenciou. Entende? Mas isso aqui é muito mais profundo, então deixa para o professor Fernando explicar, tá bom? Bora lá. Questões de luto. Vamos falar um pouquinho sobre o luto. O processo de luto, ou seja, quando você perde o ente querido, alguém que você amava muito e tudo mais, deve durar, no máximo, 1 ano. Até 1 ano é normal você vivenciar angústia, saudades, né? Depressão, tristeza profunda. Até 1 ano é normal, faz parte. Por que 1 ano, Rafael? Estudos mostram que é 1 ano, porque é o seguinte, porque a partir do dia, tá, que você perdeu aquela pessoa, até completar o ano, você vai vivenciar vários momentos, várias datas comemorativas, datas que eram importantes, sem aquela pessoa do teu lado. Ou seja, vai ter a data de aniversário dela e você não vai estar com ela. Vai ter a data de aniversário do casamento, caso seja sua esposa, que você não vai estar mais com ela ou com ele. Vai ter a dia dos pais, dia das mães. Então, são tantas datas comemorativas, né, e que é vivenciado durante o período de 1 ano, a ponto dos seus neurônios se reorganizarem e fazer novas sinapses neurais, ou seja, trazer para você um novo aprendizado. Qual aprendizado é esse? Olha, a partir de hoje, você vai aprender a conviver sem essa pessoa. Então, olha, hoje, na data do aniversário dela, você vai se sentir triste, mas você vai aceitar que ela não está presente. Hoje, que é dia das mães, você vai se sentir triste, tá? Mas vai aceitar que ela não está presente. Então, é 1 ano que leva esse processo. Passou de 1 ano, o luto já é patológico, ou seja, já é uma doença estabelecida. Se a partir de 1 ano você continua triste ou depressivo, tá? Você ali já se tornou uma doença já emocional que você vem carregando, porque você não aceitou de alguma forma, a perda do ente querido. Não conseguiu lidar com a vida sem aquela pessoa. Então, passando disso, já está o que nós chamamos de luto patológico, entende? Que, por sinal, já está no CID-10, tá? Que é a classificação mundial de doenças, internacional de doenças. Então, podendo levar a vários sintomas. Que sintomas seriam esses? Né? A partir de 1 ano, viu, gente? Não é antes de 1 ano, não, é a partir de 1 ano. Alucinações, insônia,
falta de apetite, são doenças que, de certa forma, se estabelecem, desencadeiam naquele momento, por conta dessa não aceitação, né, dessa pessoa, do falecimento dessa pessoa após 1 ano. Eu, por exemplo, eu tive o meu avô, e ele perdeu a esposa dele, a minha avó. E aí, eles conviveram juntos durante 60 anos, tá? E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, ele foi ficando triste, até 1 ano era normal, ele ficar triste, deprimido, isolado, era normal. Agora, depois de 1 ano, ele continuou com essa tristeza. E foi aí que ele começou, depois de 1 ano, a parar de comer. Ele perdia o apetite, ele não queria mais comer nada, né? A ponto de chegar ao óbito, ele faleceu. Na época eu não conhecia psicossomática, então eu não podia ajudar, que isso faz muitos anos, entende? Então ele faleceu por conta disso. Então eu acho que com 2 anos, mais ou menos, ou quase 2 anos do falecimento dela, ele faleceu. Mas ele não aceitava isso. Por ter convivido tanto tempo com ela, ele não aceitou o falecimento dela. Entende? Olha, já eu tive meu pai, minha mãe faleceu há 7 anos atrás, e aí meu pai passou o período, todos nós passamos um período de tristeza durante 1 ano, mas depois de 1 ano a gente começou a seguir a vida normal, tudo certo, inclusive o meu pai, né, que foi a pessoa que mais conviveu com ela, é claro, né, e hoje ele está vivo, vive a vida dele tranquila, não está preso àquele fato do passado, não está preso àquele luto, entende? Ele até pensa em arrumar uma namorada, e a gente estimula ele, tá tudo certo, né? Com 85 anos, uma companheira, né, na verdade. Como também, eu tenho um relato, né, de uma comadre de uma amiga minha, que é o quê? Essa comadre é o seguinte, ela perdeu a mãe, ela tinha uma mãe, ela era muito apegada à mãe. Ela era casada, essa comadre dessa amiga minha, porque eu falo isso porque eu acompanhei isso de perto, eu fui visitá-la, né? Ela era muito apegada à mãe, a mãe ficou viúva muito cedo, e aí ela se colocou na condição de marido da mãe, né? Então, ela saía com a mãe, viajava com a mãe, tudo que ela fazia era com a mãe. As duas eram muito próximas e muito amigas, entende? E aí a mãe faleceu por alguma doença. Depois que a mãe faleceu, ela começou a entrar numa tristeza. Passou de tristeza, foi para uma depressão. Passou da depressão, digamos, passou mais de 1 ano, aí ela já somatizou. Já vieram várias doenças que deixou ela de cama. E ali ficou na cama. Tem com várias doenças instaladas. Tudo foi a somatização de não ter aceitado a mãe. Entende? Então eu olho hoje e percebo quantas mortes poderiam ter sido evitadas, quantos cânceres poderiam ter sido tratados, tá? Se as pessoas soubessem que existia um tratamento com a psicossomática. Entende? E é esse o nosso papel aqui. Bom, dentro desse processo, tendo também questões conjugais. Essas questões conjugais, né, vamos aqui analisar bem. Olha só, você sabia, por exemplo, tá? Só alguns exemplos que eu vou explanar aqui de questões conjugais que podem gerar doenças psicossomáticas. Você sabia que, por exemplo, uma mulher, né, que manifestar comportamento de autoridade ou dominadora para com o marido, ele pode desenvolver uma doença psicossomática chamada impotência sexual? Por que isso acontece? Isso acontece porque o instinto humano do homem, tá, é de proteger a mulher. Isso vem lá da época das cavernas, dos homens das cavernas. É o instinto do homem, entende? Da mesma forma que é o instinto animal. Você pode observar que o animal, né, ele tem, como é que eu posso dizer, comportamentos pré-definidos, que a gente não sabe de onde é que vem. Por que que quando a mãe para os filhotes, ela tem que ficar cuidando dele ali? É um comportamento predefinido, é um instinto. Então nós temos os nossos instintos. E dentro dos nossos instintos é de um homem proteger a mulher. E aí, a mulher, né, isso vem da época do homem das cavernas. Então a mulher, quando ela é muito dominante, quando a mulher é muito autoritária diante do marido, quando a mulher que põe muitas vezes medo para o marido, né,
ele tem a tendência a ter problemas como impotência sexual ou ejaculação precoce, muitas vezes. Por quê? Porque naquele momento ele não se sente capacitado para cuidar dela, porque é ela que quer dominar ele, entende? E ele se sente desprovido, ele se sente, entre aspas, é claro, um inútil, já que o instinto dele pede para que ele possa cuidar dela, proteger ela. E aí ela se põe como uma protetora dele, querendo dominar a situação, querendo mandar em tudo, querendo dizer que tem que ser assim, tem que ser assado, em vez de conversar, em vez de ser os dois ali, e ela permitir que ele cuide dela. Entende? Todas as vezes, tá, que eu vejo uma mulher muito dominadora com o marido, querendo mandar e desmandar, ela que dita as regras ali, como é que ele tem que fazer e tudo mais, eu já fico imaginando, com certeza ali tem uma vida sexual mal resolvida. Porque isso vai refletir na cama, entende? Não quer dizer que você tem que chegar na sua casa, você como homem, sair gritando com todo mundo para demonstrar autoridade. Não é isso. Mas é que você, mulher, precisa se permitir ser protegida, né, pelo teu varão, pelo teu companheiro, pelo seu marido. Se permita deixar que ele cuide de você, em vez de você, de certa forma, querer ditar muitas vezes as regras ali dentro, né? Ser a ditadora dentro daquilo lá. Então, todas as vezes que eu vejo isto, dessa mulher muito ditadora, eu já vejo um relacionamento sexual falido. Aí vem várias questões daí. Mas como nós estamos falando de questões conjugais, vou dar outros exemplos, né? Um exemplo, vários sintomas podem surgir de uma traição. Por exemplo, quando o marido trai a mulher, ou a mulher trai o marido, né, muitas vezes, e aí aquela dor, não há um perdão, não há uma ressignificação, e aquela dor persiste de angústia diante daquilo ali, né, pode desencadear uma doença também. Mas não é lembre-se, não é o fato da traição que gerou a doença, mas é a angústia, a decepção que a pessoa carrega com ela ali todos os dias que gerou a doença, entende? É justamente isso. Por quê? Eu tive, por exemplo, uma paciente que chegou ao meu consultório, que ela começou a desenvolver um câncer. Eu não lembro qual foi o câncer dela, que faz muitos anos isso aí. Por conta de uma traição. Ela descobriu uma traição do marido e ela não conseguia perdoar isso, ela não conseguia entender isso, ela não conseguia compreender. E aquilo gerou uma mágoa muito grande dentro dela. E aí, consequentemente, gerou um câncer. E ela fez mais, ainda passou a vida inteira, passou muito tempo ainda acusando ele do câncer. Entende? E aí ele já gerou outra somatização também, por conta da acusação dela. Compreende esse processo, gente? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, né, para a gente já ir rumo aqui ao final da aula, mas eu preciso finalizar com essa partezinha aqui. Rafael, de fato, como as doenças psicossomáticas são geradas? Eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? O quanto o fato que ocorre em nossa vida pode desencadear as doenças. Então, presta bem atenção. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: vamos ver uma ocorrência. O que é ocorrência? É um fato que acontece na tua vida. O fato que acontece na sua vida, ele não é nem bom e nem ruim. É apenas um fato. Tá? Se você for olhar ceticamente para aquilo, racionalmente, um fato, um acontecimento, uma ocorrência, é apenas uma ocorrência. Não é nem boa e nem ruim, nem chata, nem alegre, é só uma ocorrência. Por exemplo, você perdeu um ente querido, ali só foi uma ocorrência, tá? Não é nem boa e nem ruim. Você vai entender por quê eu estou dizendo isso. Digamos que você foi demitido do trabalho, do emprego. Não é nem bom e nem ruim. É apenas o fato que aconteceu. Digamos que você ouviu palavras, tá? Muito ruins, palavras assim, de pessoas que você amava muito. Não é nem bom e nem ruim. Foi apenas um acontecimento.
uma ocorrência, somente. Digamos que você descobriu que o seu marido ou sua esposa estava traindo você. Não é nem bom e nem ruim, é apenas uma ocorrência. E eu convido você agora a olhar toda a tua vida, todos os fatos da tua vida como uma ocorrência, sem nenhum significado, apenas como algo que aconteceu. Eu, por exemplo, estou aqui sentado agora em uma cadeira, não tem nenhum significado para mim. Tá? Eu estou nesse momento com uma garrafa aqui, não tem nenhum significado, uma garrafa de água. Agora o que é que vai acontecer? Esse é só um fato, só uma ocorrência. Agora, quando eu observo aquela ocorrência, quando eu olho para ela, quando eu presto atenção a ela, e quando eu, como é que eu posso dizer? Quando eu me envolvo emocionalmente com ela, aí nós temos o que nós chamamos de significado. A ocorrência é só o fato. O significado é o valor emocional que você deu ao fato. Entendeu a diferença? O valor emocional, o poder emocional, isso é o significado. A importância emocional é o significado. Aí é com o significado que nós vamos trabalhar de agora em diante. Porque, por exemplo, eu perdi um colega de trabalho. Talvez não tenha tido muito significado para mim. Foi uma ocorrência. Eu perdi um colega de trabalho, foi uma ocorrência. Não teve nenhum significado. Mas para a família dele, para o pai, para a mãe, para a esposa, para os filhos, teve significado? Teve, sim. Hoje eu vejo a televisão, nesse momento, um ciclista é atropelado em Aracaju e morre. Não teve nenhum significado, eu nem conhecia aquela pessoa. Agora, se o ciclista fosse o meu melhor amigo, teria um significado. Entende? Eu estou mostrando o significado, porque é o significado que vai fazer toda a diferença na somatização. Dentro do significado, a partir daí, de como eu me sinto em relação ao que aconteceu, eu vou gerar, naquele momento, um medo. Exatamente. Diante de como eu me sinto, eu vou ter o medo. É o medo gerado justamente em relação àquele significado. Por exemplo, se for um divórcio, ou a perda de um ente querido, eu senti uma dor emocional, uma angústia, e gerou medo. Qual foi o medo que foi gerado disso? Medo de não conseguir viver sem aquela pessoa que eu me separei, que eu me divorciei. O medo de eu não conseguir viver sem aquela pessoa, aquele ente querido que faleceu. Se for uma traição, medo de não conseguir superar ou de não conseguir mais confiar no outro. Isso é o medo. O medo já é depois do significado, tá? Por isso que eu estou colocando esse mapazinho aí, que é para até chegar na somatização, é uma história. Não quer dizer que aconteceu ontem, vai somatizar hoje, não. É um processo, é um caminho a ser percorrido. Então, bora lá. Então, você teve a traição. Aí você vai gerar aquele medo de não confiar mais em mulher ou em homem. Entende? Um estrupo. Pronto. Aí você agora vai ter medo de quê? Do homem, de ser estrupada, abusada. Entende? Ou do mal que ele pode fazer. E o medo, meus queridos, é uma fantasia. O que é fantasia? É aquilo que não existe. É apenas tua mente estar criando aquela informação para te proteger de alguma coisa. Então o medo, ele não é real. O medo faz parte da nossa vida e ele é essencial. Só que o medo ele tem que ser dentro do ponto de equilíbrio. Por exemplo, toda vez que eu subo em um prédio e que eu estou lá em cima, no 25º andar, o 10º andar, que eu olho para baixo, eu vou ter medo. Por quê? É uma proteção que eu tenho para eu não pular dali, para eu não brincar, né, fazer alguma coisa ali e de repente ter um acidente. Toda vez que eu vou atravessar uma avenida muito movimentada, eu vou ter medo. Então é uma forma de eu me proteger. Agora, quanto esse medo é exacerbado, que está prejudicando e dominando a minha vida, aí já é um medo fantasioso, ele não é real. Ele está além do ponto de equilíbrio, tá bom?
Bom, mas vamos voltar aqui. Então, esse medo, ele está começando a me dominar. Ou seja, eu não vou conseguir mais confiar nas pessoas, tá? Eu não vou encontrar mais uma pessoa boa para minha vida. Eu tenho o medo de que aquilo que aconteceu aconteça novamente. Então, vai ficar esse medo dentro de mim. Deste medo, vai pular para o próximo processo, que é chamado de angústia. Aquilo vai gerar uma dor em você. Vai gerar um conflito em você. Tá? E aí, aquela dor que é gerada todos os dias. Essa dor pode ser ou uma culpa que você carrega, de alguma coisa que você carrega o medo, por trás de toda culpa existe o medo, por trás de todo sentimento de raiva existe o medo, tá? Seja qual for, vai ter o medo por trás, querido. Analise, nesse momento, o medo que está por trás da tua angústia. Porque existe algum. Um medo que alguém descubra algo de você. Um medo de que você tenha de perder o seu trabalho, o seu emprego. Porque lá no passado você já perdeu e deu um significado negativo. Gerou medo, que gerou angústia. Aí esses medos, eles ficam, né, manifestados em forma de angústia, de dor emocional. Aí essa dor, ela fica presa dentro de mim. É o que eu chamo de repressão, tá? O que é repressão? É quando aquela dor que eu sinto, emocional, aquela dor da raiva, da angústia, do ódio, da culpa, quando aquela dor emocional, tá, ela não sai pelas vias naturais. Ou seja, é quando eu não converso com ninguém, é quando eu não desabafo com ninguém, é quando eu não coloco o meu ponto de vista para o outro, eu vou só guardando, é quando eu acumulo aqueles ressentimentos, tá? Por não ter compreendido o que aconteceu, né? É quando o sentimento fica aqui, reprimido dentro de mim. E aí, por isso que eu tapei a boca aí, porque ele fica preso aqui dentro. E qual é a forma natural, Rafael, de sair isso aí? Através da verbalização. Eu não falei para a pessoa como eu me sentia, nem desabafei com o terapeuta, e com ninguém, ficou preso aqui na garganta. Eu não sei se você já virou música, acho que um axé, ela é uma axé bem antiga, né? Que fala, aquele grito que estava preso na garganta se transformou, e hoje a vibração é tanta, sabe? Então, aquele grito. Tem até uma frase bem popular, que a gente vê em redes sociais, que diz o seguinte, uma pessoa fala para outra, fulano, você soube que fulano morreu? Ciclano morreu? Aí ele perguntou, morreu de quê? Aí o outro respondeu, das palavras que nunca disse. Se sufocou com as palavras que nunca disse. Entende? Então, é a nossa dor, tudo que ela quer é sair através de palavras. Mas ela não sai. A gente prende ela aqui dentro. Sobre os motivos que nós prendemos, nós vamos falar mais à frente na aula, tá bom? Bom, consequentemente, essa repressão, que eu estou reprimindo essa dor, pelo fato de eu guardar ela ali dentro, e todos os dias ela ficar batendo ali, ó, pau, eu estou aqui, eu existo, olha, essa dor aqui está latente, olha a raiva que você sente, olha a culpa que você carrega, tudo ela está batendo ali. Aí ela vai gerar o quê? Eu vou falar o que ela vai gerar. Um estresse. O estresse, querido, é quando a mente se sente ameaçada. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você, nesse momento, você é um militar e você é convocado para ir à guerra. Quando você está na guerra lá, defendendo a tua nação ou país, você vai ficar estressado todos os momentos. Por quê? Porque você precisa estar em alerta. É uma defesa natural do nosso corpo estar em alerta máximo. Então, os seus olhos ficam esbugalhados, né? Esbugalhados, você não consegue dormir, se ficar atento a qualquer barulho, qualquer coisa que tem, você leva um susto. Se cair uma folha do teu lado, você toma um susto. Então, você está naquele momento em estresse.
ou seja, é um processo natural do teu corpo para você ficar em alerta. Todas as vezes que você está dirigindo ou andando por um lugar perigoso, tá? Que você sabe que é perigoso, o teu corpo entra em estresse para te proteger. E qualquer barulhinho que não seja nem ameaçador, seja um gato passando, você vai tomar um susto, porque ele está em estresse. Entende? Para te proteger, para que você tenha uma ação rápida em caso de algum acidente, de alguma coisa que possa trazer um dano diante da tua vida. Então, o estresse é quando a mente está se sentindo ameaçada, então ela envia um comando para o nosso corpo liberar substâncias químicas para que possamos agir, seja atacar ou para paralisar, entende? Então ela vai liberar adrenalina, cortisol, noradrenalina. Agora imagine você que carrega a tua dor, a tua angústia, todos os dias, e ela se manifesta todos os dias. Naquele momento, a tua mente entende que você está numa zona de guerra, e todos os dias ela vai liberar essas substâncias químicas. Ela entende que você está numa zona de guerra. E aí, ela faz isso através do sistema nervoso. Então, todos os dias, você vai ter esses hormônios que você só teria se estiver numa zona de guerra. Então, você vai se sentir estressado todos os dias. E aí, esse estresse, por conta dessa repressão, porque você não põe para fora os seus sentimentos, por conta dessa angústia que você carrega, de um medo que você tem, que foi dado de um significado negativo de uma ocorrência que aconteceu, é que vai gerar a somatização. E é nesse momento que vem a doença. Entendeu como é que é o processo? E a somatização é o quê? Com tantos agentes químicos, já estou falando biologicamente mesmo, tá? Com tantos agentes químicos atuando no teu corpo, por conta do estresse que é gerado, o corpo desregula totalmente o funcionamento dele. Onde o suco gástrico, por exemplo, que é produzido no teu corpo, aumenta excessivamente a produção e gera em você uma úlcera gástrica. Onde as células cancerígenas, porque todos nós temos células cancerígenas, todos, tá? Ela se desenvolve por conta do estresse, tá? Onde o fluxo sanguíneo aumenta, causando a hipertensão. Então, tudo isso aconteceu por conta de uma ocorrência que você deu um significado negativo, que gerou medo, que gerou angústia, causou uma repressão, porque você não colocou para fora os sentimentos, nem resolveu aquele conflito aqui dentro. Aí, todo dia você submete ao estresse, porque você está no trabalho que é hostil, por exemplo, até chegar ao ponto do corpo não aguentar o estresse que ele recebe diariamente e aí somatizar. Tá bom por aqui por hoje? Dúvidas? Compreenderam bem? Queridos, tem tanta coisa que vocês virão. Tanta coisa. Isso aqui foi muito pouco em comparação ao que nós iremos trabalhar nesse curso. Então, aperte os cintos e se prepare, porque a viagem é longa e também é turbulenta, tá bom? Beijo no coração, gratidão a todos vocês por estarem aqui e que vocês vão fazer a diferença no mundo, tá? Vocês vão ajudar pessoas a se curarem. Boa noite a todos, um abraço e até terça-feira da semana que vem. Valeu! Boa noite, Deus abençoe.